no segmento de entrevistas a partir de agora, não só pelo rádio, que somos rádio, então de forma tradicional nós estamos no rádio, mas também estamos agora, nesse momento, de forma simultânea, transmitindo essa entrevista que vai ao ar a partir de agora, também ao vivo com imagens do Facebook, lá no facebook.com/barra Rede Tua Rádio, você pode acionar e esse programa está sendo gravado, em seguidinho ele vai lá para o youtube.com/arroba Rede Tua Rádio. Para quem está nas imagens, já viu, né, que eu tenho uma convidada especial aqui, a Caroline Bertelli. Ela é gerente do Centro de Atendimento aqui ao Migrante, em Caxias do Sul, vinculado, é um órgão vinculado, né, à Prefeitura de Caxias do Sul, justamente porque existe uma data, né, que se celebra no mês de junho, que é o Dia Nacional do Migrante. Mas não é só para celebrar, é também para a gente olhar para a situação, para as políticas públicas, para o futuro, né, de como a cidade recebe, acolhe, se desenvolve a partir também, né, destes novos integrantes que são pessoas migrantes. Caroline, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Me conta um pouquinho sobre a celebração que está prevista já para amanhã, né, na sexta-feira. A data é dia 19, né? Isso, então no dia 19 de junho, nós temos a data comemorativa, né, também, o Dia Nacional do Migrante. Então, no Brasil, essa data foi reservada para reflexão, né, para mais conhecimento. E aqui em Caxias do Sul, através do Centro de Informações ao Imigrante, o CIAI, da prefeitura, nós estamos realizando um evento. O evento ele ocorre amanhã, das 8h30 ao meio-dia, no Teatro da Casa da Cultura, e ele vai ter a presença da Patrícia Siqueira, que ela é chefe de escritório da OIM, da ONU Migração, e então ela vai estar falando sobre proteção social para migrantes. Uhum. Carol, deixa eu aproveitar assim o ensejo. Claro que a data, ela é uma data que a gente fala dos desafios e tudo mais, mas a gente precisa olhar, né, para Caxias do Sul também como uma cidade que tem recebido muitos migrantes. A gente percebe, por exemplo, que migrantes e imigrantes, né? A gente percebe que a nossa língua está mudando. A gente está falando um portunhol, a gente se relaciona com pessoas de muitas etnias que já estavam aqui. Então, são muitos os sotaques. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual é a realidade de Caxias do Sul hoje nesse cenário, nesse contexto. Exatamente. Então, Caxias, desde a sua colonização, ela recebe imigrantes, né? Colonização italiana, principalmente nas suas origens. E hoje a gente tem a migração contemporânea, que são os migrantes que eles vêm hoje em busca de melhores condições de vida, de trabalho, ou eles vêm necessitando de refúgio para poder viver livremente aqui. Coisa que no seu país ele não consegue. Então, Caxias recebeu diversos fluxos migratórios, né, ao longo do tempo, que se intensificaram principalmente em 2020. E hoje a gente vê uma grande pluralidade de pessoas na nossa cidade. Nós temos imigrantes inicialmente que vieram senegaleses, uma onda de haitianos também que veio principalmente depois do desastre que assolou aquele país. Hoje, nós vemos um movimento migratório grande de venezuelanos. Então, devido à grave crise humanitária daquele país, os venezuelanos que têm uma facilidade de vir ao Brasil através de um decreto, né, humanitário, eles vêm para Caxias porque a nossa cidade é um grande polo industrial, metalmecânico, que oferece diversas oportunidades de trabalho. Então, essas pessoas, elas buscam Caxias do Sul justamente para poder trabalhar, para poder reconstruir suas vidas. Hoje nós vemos no comércio, na indústria, nos supermercados, a diversidade de línguas, né, principalmente o espanhol. Então, diria que hoje, então, 90% das pessoas que migram para Caxias de outros países são venezuelanos. Nós também temos relatos de cubanos, muitos cubanos vêm à cidade também para buscar oportunidade. Mas ainda assim tem muita pluralidade. Para você ter uma ideia, no CIAI nós já atendemos 58 países, 58 nacionalidades.
Uau! Claro, sempre tem essa dúvida, a gente falou já alguns nomes, né, migrantes, imigrantes, refugiados e os motivos também pelos quais, as pessoas migram em refúgio são os múltiplos, políticos, clima. Temos algumas, assim, percepções ou informações ou dados sobre esse cenário, esse perfil aqui em Caxias do Sul, como essas pessoas chegam? Por que que elas vêm para cá? Exato. Então, só para poder diferenciar um pouquinho rapidamente as palavras, migrantes são pessoas que migram, né, até dentro do próprio país. Então, quando uma pessoa se muda de estado, de cidade, ela também se torna um migrante. Por isso que a gente fala, somos todos migrantes, porque muitos vieram de outras cidades do Brasil, né. Mas o imigrante, então, a gente fala de internacional imigrante. São aquelas pessoas que vieram de outros países. A partir do momento que elas estão dentro do Brasil e já migram dentro do próprio país, também são migrantes. Tem essa diferenciação, mas não está errado nenhum nem outro. E refugiados são pessoas que pedem uma proteção do Estado. Por quê? Porque no seu país sofreram uma grave violação de direitos humanos, sofrem perseguição política, perseguição racial, de gênero e precisam de uma proteção, ameaça de morte, ameaça de violência. Então, são pessoas que precisam de proteção. Então, nós temos essas três diferenciações. Hoje, em Caxias, nós não temos dados concretos, porque justamente as pessoas migram muito. Então, os venezuelanos, por exemplo, eles chegam até o Brasil através da fronteira com a Venezuela, que é, uma operação que nós temos hoje, brasileira, em Pacaraima, Operação Acolhida, lá em Pacaraima. E lá eles já são documentados, já recebem, né, a interiorização que a gente fala, onde eles são, encaminhados para cidades do Brasil. Então eles vêm já documentados, muitas vezes não passam pelos serviços, de imigração ali do município. Então a gente não tem um número exato. O que a gente estima é que exista hoje em torno de 30.000 migrantes em Caxias, no mínimo. Um dado que nós temos, do Ministério do Trabalho do ano passado é que são quase 9.000 migrantes de carteira assinada. Estão trabalhando de carteira assinada. Obviamente, aí nós temos mais os outros tipos de vínculos trabalhistas que não estão contabilizados. Mais ou menos de 2.500 crianças estudando hoje na rede municipal. Então, também é um dado municipal. Deixa eu aproveitar o ensejo, assim, para a gente entender esse fenômeno, já que estamos aqui na semana, né, que se completa, então, o Dia Nacional do Migrante, para a gente entender, porque são movimentos muito novos para nós. Eles sempre existiram, mas de forma assim tão evidente, tão assim acentuada. É a primeira vez que a gente está vivendo, né, de forma inclusive global. Por exemplo, quando a pessoa chega aqui de determinada nacionalidade, obviamente que ela vem com a cultura da sua nacionalidade. Eu lembro que teve um momento que deu um boom muito grande de imigração senegalesa. E em Senegal, as pessoas são acostumadas com o comércio, né? É um país que tem muito, se desenvolve economicamente muito a partir do comércio. E aí a gente teve muito assim esse comércio ambulante em Caxias do Sul, que gerou um conflito, por exemplo, com a cultura daqui, que é uma cultura, por exemplo, de lugar estabelecido, que paga imposto. Então, é um aprender a relacionar-se, né, com etnias diferentes numa cidade que vai ficando um pouco diferente. Já os venezuelanos, a gente percebe que tem uma certa preferência por buscar um emprego mais formal, por essa legalização do trabalho. Então, hoje, como é que a gente pode olhar, assim, pensando em como Caxias está a partir da presença, né, de novas etnias, desse movimento migratório, e também o que pode o município fazer para que seja mais fácil a convivência no futuro? Exatamente. Então, os migrantes, eles vêm com a sua história, né, eles não se tornam novas pessoas quando eles chegam no Brasil, mas eles já vêm com a sua história, com as suas dificuldades que enfrentaram nos seus países, né, porque muitos não vêm exatamente porque querem, mas porque precisam, muitos vêm para sobreviver, né, para, uma qualidade de vida melhor, e eles vêm com as suas culturas, né. Então a gente percebe em Caxias uma grande pluralidade de culturas, de línguas, né. Eles vêm com as suas características de trabalho, como tu mencionou, os senegaleses, normalmente vinha mais o homem para trabalhar, né. Os venezuelanos já vem mais a família toda, então eles vêm com os filhos, a mãe, o pai, e tem suas características, de trabalho, de comida, de cultura, precisam se acostumar com o clima,
E hoje, eu diria que Caxias, ela se prepara para receber essas pessoas, né. Nós temos o Centro de Informações ao Imigrante, que faz o atendimento de regularização migratória, porque, diferente do que muitos pensam, o Brasil não é um país de livre imigração. Então, existem alguns acordos que permitem que pessoas venham morar aqui. Não é, enfim, qualquer país, qualquer pessoa, existem leis bem estabelecidas que permitem ou não que pessoas morem no Brasil. E também Caxias hoje, ela tem, um avanço muito grande desde 2021, que é uma lei, um decreto municipal que institui a política migratória. Então nesse decreto, fala que o migrante ele tem todos os direitos a acesso à saúde, educação, habitação, emprego, e fala também sobre a prevenção à xenofobia, discriminação. E hoje, além do poder público que tem a sua responsabilidade, acredito que toda a sociedade também é responsável por acolher bem essas pessoas, né? Porque são pessoas que elas vêm buscando novas oportunidades que elas não tiveram nos seus países. Então, hoje, a gente tem um acolhimento, ter acima de tudo respeito por outras culturas, pela diversidade, é muito importante para que a gente construa uma sociedade harmônica e pensar que é interessante ter essas pessoas e poder compartilhar com elas como era a cultura delas, como era a comida, como era o clima lá no país deles, né, as diferenças e sim ajudar na integração social. Uma das coisas que a gente percebe que está acontecendo como fenômeno atual, mundial, é a migração, o movimento migratório por questões climáticas, né? Secas, não é só vendaval, alagamentos secas, né? Falta de possibilidades econômicas a partir do clima, né? Possibilidades agrícolas, por exemplo. Caxias do Sul tem acolhido muitas dessas pessoas. A gente sabe os motivos pelos quais esses imigrantes estão chegando aqui ou migrando para Caxias do Sul? Então nós temos algumas percepções, principalmente porque trabalhamos diretamente na ponta atendendo esse público, né. Mas, por exemplo, a questão haitiana foi uma questão, de desastre natural, né, Os eles vieram terremotos, né? exato, por causa do grande terremoto, então foi uma onda migratória. Já nós temos muitas pessoas argentinas que elas vêm, buscando trabalho no campo, na agricultura. Então eles trabalham juntamente com os agricultores na colheita de uva. Nós temos uma facilidade também para documentação de pessoas do Mercosul. Então a gente percebe esse movimento, né. Os venezuelanos a Venezuela foi reconhecida pelo Brasil, como um lugar de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então as pessoas venezuelanas, elas podem migrar para o Brasil, inclusive, com uma documentação mais facilitada. Por exemplo, outros países precisam trazer diversas certidões do seu país para entrar. Os venezuelanos não, porque lá muitas vezes não tem papel para imprimir o documento. Então como que vai exigir, né, de uma pessoa? Então a gente percebe que como o Brasil, né, facilitou a entrada dos venezuelanos, existe essa onda forte para que eles venham trabalhar aqui. Nossa, que interessante saber disso, porque a gente não conhece, né. Sobre a questão também, a gente fala que, quando tem uma onda, né, migratória, você falou no início da entrevista sobre isso, tem momentos que fica mais, né, mais acentuado por situações que acontecem num contingente. Nesses momentos, a gente sabe que, por exemplo, uma rede já instituída educacional, de saúde, habitacional, ela também fica sobrecarregada e muitas vezes é isso que gera uma certa incompreensão, né, dos nativos, uma certa insatisfação. Então, como Caxias tem trabalhado para criar políticas que já que existe essa prática, já que existe essa facilitação, também haja, né, soluções para estes momentos, uma preparação para estes momentos. Exato. Então, nós tivemos recentemente uma grande onda migratória, ainda estamos, né, de venezuelanos. O que a gente precisa entender é que o migrante, ele só não tem direito a voto, mas dos demais direitos são todos garantidos, né, não há uma diferenciação entre o que o brasileiro que nasceu aqui pode acessar ou o que o imigrante pode acessar em questão de direitos, né. Então o poder público ele tem continuado na sua estruturação para receber esses novos habitantes. A gente tem, na prefeitura
foi criado o Centro de Capacitação em Comércio, né, onde os imigrantes, principalmente senegaleses, conseguem fazer o comércio de produtos deles, né, onde foram retirados, das vias públicas, e agora eles estão com o seu local lá para poder fazer a venda de produtos. Mas eu diria que, por outro lado também, Caxias hoje precisa dos migrantes na questão de emprego, né, e a gente sabe que quem trabalha aqui consome, paga impostos, movimenta economia, então é uma via de mão dupla, né. Hoje eles utilizam, obviamente, os serviços públicos, mas eles também contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade. Muitas empresas, elas, inclusive ligam pedindo indicações, pedindo pessoas para trabalhar, né, porque a gente vê hoje grandes, demandas de vagas de trabalho em aberto e esses imigrantes, eles ocupam essas vagas. E é importante também para o empresário, para o dono de empresa, que tenha disponível mão de obra para poder trabalhar. Então, o imigrante precisa do trabalho e a cidade precisa dessa mão de obra para o seu desenvolvimento. Então, é um lado muito positivo que a gente pode observar. Cara, eu sei que você talvez não tenha os dados, né, mas é importante também a gente olhar para este cenário migratório, já que estamos falando com o gancho, né, do dia 19 de junho, que é o Dia Nacional do Migrante, de pessoas que estão indo embora, que são nativos, que são brasileiros, que são serranos ou que são caxienses e que vão embora porque esse movimento ele também ele recebe e ele também demanda para outros lugares, seja no próprio país, né, a gente tem percebido que muitas pessoas, por exemplo, saem da cidade para estudar num grande centro. E não raro não voltam. E também tem pessoas que vão viver em outros países, ou por uma questão de emprego, ou por questões que também são nossas, política, clima, insegurança. A gente sabe que isso acontece também. Como é que é essa relação, por exemplo, assim, de partidas e chegadas? A gente consegue ter pelo menos uma percepção sobre isso? Exato. Então, quando a gente fala de migração, né, como eu comentei antes, sem o "i" é porque não é internacional. Então, o movimento migratório, ele acontece nas cidades, enfim, nos estados e nos países, é por diversos motivos, né. Entre os mais destacados, as pessoas migram por estudo, para ir estudar, para ir trabalhar, por causa do clima, então a gente percebe muitas pessoas, mudando por causa do clima. A gente viu isso nas enchentes, muitas cidades as pessoas Exato. foram embora aqui no Rio Grande do Sul e não voltaram, né. Isso. Inclusive nas enchentes ocorreram movimentos migratórios, apoiados inclusive por entidades que trabalham internacionalmente com migração, porque muitas pessoas precisaram se deslocar da sua cidade, e sempre quando tem uma deslocação forçada, é sempre mais difícil, né, porque aí tu não vai porque quer, tu vai porque precisa. E a gente observa que Caxias é uma cidade muito plural. Por isso mesmo que é difícil nós termos dados, porque as pessoas estão migrando o tempo todo, né. Então não existe um registro que consiga acompanhar tantos movimentos, né. São pessoas que chegam e pessoas que saem, né. Principalmente a gente percebe os jovens que saem para estudar, os próprios imigrantes que vêm de outros países, às vezes, eles vêm para Caxias e depois eles vão para outros estados, outras cidades, ou vêm de outros estados. Então, a nossa cidade, ela tem um fluxo migratório, tanto de entrada quanto de saída, muito grande mesmo. Você falou em números, né, 30.000, migrantes em Caxias do Sul e desses 9.000 trabalham de carteira assinada, ou seja, são CLT. A gente consegue, eu sei que a gente está começando a compilar, né, dados estatísticos, mas nesse começar já dá para ter uma percepção ou algum indicador que comprove que pessoas que chegam em Caxias do Sul, elas permanecem? Por exemplo, todas essas etnias que a gente falou, alguns, como você disse, começam lá em Roraima, depois vão para São Paulo, vão para Brasília, vão para Minas e vão aqui no Rio Grande do Sul, que é o sul do país, né. Como é que chega até aqui, né? Certamente atraído por alguma condição que os favoreça, mas nem sempre ficam. Então nós temos já algum ou percepção ou dado que possa mostrar se essas pessoas estão ficando em Caxias do Sul, a permanência delas? Fica um pouco complicado, então, essas estatísticas, justamente porque é difícil diagnosticar quais são as mudanças, porque as pessoas elas chegam no Brasil e se documentam, e depois elas não registram mais o seu endereço, então a gente não consegue acompanhar
o quanto esses migrantes estão ficando, estão se movimentando, porque não há um acompanhamento do seu endereço depois daquela documentação, né. Mas o que a gente tem percebido é que os migrantes que chegam em Caxias, eles conseguem rapidamente uma oportunidade de emprego e existem hoje incentivos. Nós temos cursos do centro de capacitação que estão em aberto, também cursos de português para incentivar eles, né, a se adequar, aprender mais a língua. Então, eu diria, uma percepção mais ali de quem está no meio, de que Caxias, recebe esses imigrantes, acolhe e eles acabam sim ficando. Diferente de, às vezes, cidades do interior, que eles acabam buscando oportunidades em cidades maiores. Tem um dado, né, isso é empírico, né, mas, me chamou a atenção sobre recentemente que o Senac tem alguns cursos, né, que são de um programa, de gratuidade, e numa turma de uma formação técnica tinha 8 alunos. De 8 alunos, 3 eram brasileiros e 5 eram venezuelanos. Então a proporção já começou a ficar maior, né, de pessoas realmente buscando qualificação, porque eles tinham formações nos seus países de origem, mas foram também perdendo seus direitos, documentos, nem tudo que dá para fazer no seu país tem a mesma validade ou o mesmo certificado, a mesma certificação, aqui no Brasil, então são muitas as dificuldades e também muitas as possibilidades, né. Carol, nesse sentido, vamos reforçar um pouquinho o que Caxias tem como serviço. Tem cursos, tem a regularização da documentação, claro, os direitos que são iguais, mas tem alguns outros serviços que favorecem, porque tem a dificuldade, a barreira da língua, tem a barreira cultural alimentar, tem a barreira da saudade, tem muita coisa, né? Sim, sim. Nós temos então o Centro de Informações ao Imigrante, né, o qual faço parte, ele atua então lá no prédio da prefeitura. Lá nós acolhemos o imigrante, entendemos qual a necessidade dele, se é necessidade de documentação, nós já iniciamos o processo de regularização daquele imigrante para que ele possa obter o seu documento para permanecer no Brasil ou a renovação do mesmo. Se é alguma outra necessidade, né, que não nos compete, nós encaminhamos já esse imigrante, porque então os serviços hoje de assistência social, de, saúde, né, o cartão do SUS, acesso ao CRAS, ao CREAS, o serviço de habitação, também os diversos serviços, do Centro de Capacitação e Comércio, que oferece cursos e capacitações, eles estão disponíveis para as pessoas migrantes, né. Hoje a gente observa também um foco, do Centro de Capacitação para cursos, como já havia mencionado. Além disso, as escolas municipais que recebem muitos alunos migrantes, nós temos uma escola, inclusive, que tem em torno de 20% de alunos migrantes, né. Nós temos na SMED, na Secretaria Municipal da Educação, também um programa que oferece auxílio, em língua portuguesa para falantes de outros idiomas, principalmente de língua espanhola. Então são alunos que são acompanhados, pelo SEMAP, para que possam, aprender melhor e ter um reforço na língua portuguesa. Entendi. E independente de serviços específicos para migrante, que nós temos hoje o SEAI, né, qualquer serviço público, ele vai e deve receber o migrante, assim como qualquer pessoa que mora aqui na cidade. A ideia de uma rede, né, porque obviamente a gente falou aqui dos serviços que são vinculados ao município, né, ao poder público, mas a gente sabe que existem outros serviços que são ou de ONGs ou de instituições humanitárias, vou falar aqui do CAN, que é muito conhecido, né, que é o Centro de Atendimento ao Migrante, que também é uma instituição muito conhecida, e eu sei que tem algumas ou escolas, instituições, a própria Universidade de Caxias do Sul tem alguns trabalhos. Tem outros que você pudesse indicar, porque tem muita gente que está escutando agora, que tem algum conhecido que é migrante, que é imigrante, e que talvez ainda não saiba que tem esse serviço, porque as pessoas não Uhum. sabem, né. Sim. Então, além do centro de atendimento que tu representa aqui vinculado à prefeitura, que outros serviços tem em Caxias que a gente pode mencionar? Bom, nós temos o Centro de Atendimento ao Migrante, né, que tem tem uma grande história, né, muitos anos de atendimento à migração, e eles têm diversos braços lá, tanto de cursos, como de programas, como de serviços, então eles fazem um atendimento bem completo às pessoas migrantes. Nós temos também
A Universidade de Caxias do Sul, ela tem a cátedra, então eles fazem alguns trabalhos na área de saúde mental, né, em outras áreas, juntamente com o apoio ali dos alunos, com estagiários. A cátedra Sérgio Vieira Mello, que um braço da Acnur, ali Uhum. na parte de educação, então Nosso grande brasileiro diplomata, né. isso. E Caxias também, tem a Cruz Vermelha, que faz diversos trabalhos, inclusive, vai estar conosco amanhã no nosso evento, mas eles também têm diversos, trabalhos relacionados à área do migrante. Perfeito. Olha, a gente conseguiu aqui pegar um bom, assim, de forma ampla, né, um cenário sobre a questão migratória. E agora para fechar, Carol, deixa um convite, porque é um evento aberto amanhã, né. Sim, aberto ao Então deixa o público. teu convite, por favor. Então gostaria de convidar, toda a comunidade, os migrantes, as pessoas que trabalham hoje ou que atendem em seus serviços pessoas migrantes, para estar conosco às 8h30 na Casa da Cultura, ali perto da praça, no Teatro Municipal Pedro Parente, onde nós vamos estar recebendo a chefe de escritório da ONU, da OIM, que é a Organização para Migrações da ONU, vai falar sobre proteção social para migrantes. Então, das 8h30 ao meio-dia, esperamos todos lá. Perfeito, não tem limite de vaga, é só chegar na hora. Não, não, nós temos inscrições, mas estamos com vagas ainda em aberto, então é só chegar. Bacana. Obrigada, Caroline, pela tua presença aqui, viu. Imagina, te agradeço muito por poder colocar em debate esse tema tão importante e tão presente hoje em Caxias do Sul. Relevantíssimo. Agradeço também a tua presença aqui. Gente, eu preciso fazer aqui o intervalo, porque inclusive me passei um pouquinho aqui no horário, mas esse conteúdo fica armazenado, como eu disse,